A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos e amados irmãos. Nessa manhã de terça-feira, muito maravilhosa, e nós estamos aqui juntamente para dizer que santo, 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 santo é o Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor. Mil honra, mil glória, mil adorações. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A Ele, Criador, toda honra, toda glória, toda honra, toda adoração. A Ele toda a atribuição de todos os méritos, de toda a honraria, de tudo e de todas as coisas. A quem dá a vida, a quem protege, a quem direciona, a quem nos ensina. Grato sou a Deus, muito grato sou a Deus, muito grato sou a Deus. Eu lembro que na minha conversão, em uma das falas de Bernardo Johnson, em Anápolis, Goiás, eu levantei a minha mão e disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quero anunciar da tua palavra em todos os lugares. Abdiquei a minha vida e durante 4 anos consecutivos fiquei em um lugar interno, o STEB, Seminário Teológico do Brasil, para estudar os estudos da Palavra de Deus. E ali eu sempre ficava em dúvida com relação à chamada específica que Deus tinha na minha vida, se estaria mais para o ensino, para a pregação, para ir para outros países, e ficou aquele negócio bolado na minha cabeça. Eu peguei, no 3º ano, aí eu peguei e falei bem assim, não, vou para São Paulo, vou para a missão em Antioquia. E na missão Antioquia eu fiquei durante o período de 1 mês orando ao Senhor, para saber se o Senhor queria me designar-me para outro país, ou para outra localidade, me enviar para outra localidade. Interessante que lá na missão Antioquia nós temos uma cabana lá em cima, e é uma subida, se vocês subindo, é um monte, se vocês subindo, quando chega lá em cima tem uma cabana, e essa cabana tem um mapa do mundo inteiro, e ali você faz um propósito e vai orando para ver se Deus realmente quer, aonde que Deus quer te mandar, porque Deus fala conosco, Deus realmente nos orienta, fala conosco e nos envia, que negócio todo. E eu peguei e coloquei ali um determinado país, e fiquei orando. Aí depois que orei tudo, aí cheguei para o Deão que a gente fala, é o coordenador, né? Tanto do seminário como também das casas de missões, onde envia as pessoas para pregar a palavra de Deus. E eu peguei e falei bem assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer e tal, e ainda confuso, né? Aí eu voltei novamente, aí eu falei para o Deão, peguei e falei, ia dar a resposta, Deus ainda não me deu a resposta. Eu vou retornar novamente para Belo Horizonte, para o seminário, e vou estar ali. Quando eu retornei novamente, eu peguei e falei, gente, eu vou vou procurar outra missão. Aí foi quando eu entrei e comecei a pesquisar com relação Jocum, jovens com uma missão, né? Aí passei a me interar com aquele pessoal, e tudo, aquele negócio todo e tal. Então eu sempre tive assim, aí veio no meu coração de orar por o nosso país, por o Brasil,
pelas necessidades que nós temos aqui, mesmo sendo um país muito abençoadíssimo, que o país nosso é muito abençoado, mas via-se a necessidade das pessoas, muitas vezes, não ter os provimentos alimentares diários, e até mesmo desprovidos com relação ao ensinamento da palavra, por viverem inteiramente o tempo nas suas atividades rurais e morarem, sabe, muita dificuldade. E muitas vezes vi alguns relatos com relação, alguns testemunhos com relação a lugares muito pobres em nosso país, muito pobres em nosso país. Aí eu peguei e falei, vou ficar por aqui. E rodei para alguns lugares, né? Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte fui para Minas, depois de Minas fui para o interior, fui para o Goiás, depois do Goiás fui para Palma, Tocantins, de Tocantins anteriormente fui para o Rio, passei muito tempo no Rio de Janeiro pregando a palavra de Deus, pregando ali para as pessoas carentes ali naqueles lugares ali. Eu lembro que quando eu era um tempo muito difícil, então a gente teria que ser conhecido no lugar, para estar no lugar para poder falar da palavra de Deus. Então, como evangelista, sempre fui muito respeitado para entrar em determinadas áreas. E quando as pessoas me viam, as pessoas pegavam e falavam, lá vai o evangelista, pode deixar ele subir e ter o seu acesso para poder ir para a igreja, para falar de Jesus. E quantas vezes ali demonstrei a minha preocupação de pregar para as pessoas necessitadas, porque, veja bem, a gente não pode repudiar ninguém. Por mais que as pessoas estejam errados em suas concepções ou nos seus delitos, a nós não cabe fazermos julgamentos, a nós não cabe apedrejarmos, a nós não cabe fazermos nada disso, sabe por quê? As pessoas esquecem que nós vivemos em uma era, mesmo humanamente, nós vivemos em uma guerra espiritual, certo? Vivemos em uma luta entre carne e espírito, sim. Lutamos contra potestades e principados, sim. Mas há muitas pessoas que ainda não têm o entendimento e têm as suas vistas fechada, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, os olhos deles se abriram para o evangelho, para aceitar a verdade do evangelho, sendo Paulo um homem inteirado, um homem da guarda pretoriana, inteirado, rico com todas as suas liberdades, né, para poder fazer as coisas, porque ele pegava carta de uma cidade para outra para poder prender os cristãos e verem os cristãos serem massacrados, né? E não vamos entrar no mérito com relação a isso, porque nós sabemos que isso é prenúncio da palavra de Deus. Perseguição entre igrejas, entre as pessoas que servem a Deus na localidade que estão, evidentemente, isso sempre seremos perseguidos, sempre seremos perseguidos por falar a verdade. Porque eu vos digo assim, que há interesse de que nós não anunciemos a verdade do Evangelho. Por quê? A verdade do Evangelho, ela liberta a pessoa
cai-se as fendas, os tampões dos olhos das pessoas, para que as pessoas não saibam o verdadeiro significado do Evangelho, que é muito forte. E uma certa vez, eu estando em um determinado lugar ainda também, isso está inserido no que nós vamos estar falando e dentro da nossa reflexão. Eu estava em um lugar e o Senhor revelara a uma pessoa que nem era do nosso país, era não sei se era da Argentina, alguma coisa assim, e Deus pegou e falou, ó, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para você fazer a evangelização do Evangelho de Cristo, como evangelista. Bom, nem dei bola, pronto, tá. Garoto novo, nem dei bola, aquele negócio todo. Passado meados tempos, em meu coração acendeu a necessidade e a vontade de fazer a obra do Senhor e servir ao Senhor de uma forma gloriosa. Aí vem ao meu coração, com toda a preciosidade de todos os credos, religiões ou pessoas de outros segmentos, outros lugares segmentares, de que a palavra de Deus é uma só, que Deus é um só e que Deus faz as suas coisas perfeitamente como Ele quer fazer. Só que, porém, esse Deus que nós servimos, Ele não habita em lugares imundos. Ele não aceita dentro desse nosso corpo, que é templo do seu Espírito Santo, coisas inaceitáveis, erros. Esse nosso Deus não aceita difamações, blasfêmias, contendas, iras, perejas, dissensões, facções, heresias. Não aceita. Não é eu que falo, é Deus que não aceita, é Deus que não quer, é Deus que não permite. Então, muitas vezes, eu já vos falei uma vez, e tenho vos falado, que a perseguição do povo, e que o povo sempre teve perseguido, porque o povo tem consigo uma doença hereditária, uma doença que vem de muito tempo. E essa doença se chama pecado. E nós somos pecadores. Mas veja bem, hoje, como nós, o que temos o entendimento de que as nossas vendas caiu dos nossos olhos, nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Por isso, nós não iremos de maneira alguma nos determos e nem ter medo do que possa vir sobre a humanidade, sobre o mundo inteiro. Quando eu não tinha essa visão, eu tinha com medo, assim, um receio com relação às coisas que poderiam acontecer, porque já tinha passado historicamente uma terceira guerra mundial. Eu, com a idade que estou de 64 anos, tive condição de ver várias coisas acontecerem durante o período pregresso desta minha vida. E hoje nós inteiramente entendemos que a verdade de Deus, ela não mudou, e que Deus ainda usa os seus para poder ajudar os outros. Então veja só, nós aqui nesse meu canal, você nunca vai me ver querendo trazer discussões, debatermos contra e tal. Você vai me ver sempre falando a verdade do Evangelho. Não me promover diante de fulano, de ciclano e tal.
Até porque eu creio que Deus levanta falsos ensinadores, falsos doutrinadores, falsos apóstolos, falsos discípulos, falsos pastores e tal. O cara está subjugando as pessoas. Não! É a Bíblia que fala que nos últimos tempos aconteceria essas coisas. Muitas pessoas iriam querer se promover diante dessas coisas, por multiplicar a ciência, o pecado iria se expandir. Então há uma coisa também muito, muito, muito grande na vida das pessoas que se chama egoísmo. Então o homem se volta muito à promoção financeira, a bons status, a colocações, a boas colocações e tudo. E inteiramente eu quero vos dizer, com toda a sinceridade do meu coração, eu vos amo com muito amor mesmo. Mas o dinheiro não é tudo. Porque eu já tive a oportunidade de evangelizar muitas pessoas com muita posse, com muito dinheiro mesmo. E as pessoas diziam a mim, e se eu morrer, o que eu vou fazer? E essa fortuna, eu peguei e falei, vai ficar para suas herdar, para os seus parentes. Se tu tiver neto, bisneto, tataraneto e tal, vai ficar para as pessoas. Se você obteve toda essa grana, todo esse dinheiro, por intermédio de alguma coisa, de um trabalho, de uma arte, ou de alguma coisa, ou de alguma coisa você conseguiu dinheiro do teu trabalho e do teu suor, e se você não tiver ninguém, esse dinheiro retornará para o governo. Então essa é a realidade, esse dinheiro retorna, então você tem que ter alguma pessoa. Mas fora disso, o que eu quero entrar nisso? Nós vamos entrar agora no mérito de espiritualidade para entendermos o que Deus quer nos falar com relação ao Senhor nessa terça-feira, feriadão, aqui em Franca, São Paulo, um lugar muito gostoso de se viver. Franca, vou fazer o meu mexer aqui. Franca, uma das capitais muito boa, aonde faz os calçados, aonde tem os calçados de alta qualidade, que nós não precisamos sair daqui para ir para outro país para poder comprar calçado, porque aqui Franca tem calçado bom, tem coisa boa aqui nesse lugar. Então é isso aí. Vamos, eu abraço a cidade porque o clima é um clima muito bom. Eu sou nascido em Brasília. Eu sou brasiliense mesmo, nato. Eu nasci em 1961. Meu pai chegou em Brasília, meu pai como nordestino, ainda veio do pau de arara. Meu pai foi apontador da Camargo, de uma empresa muito grande, não sei se posso falar o nome, de uma empresa muito grande, aqui, de uma multinacional muito grande, que fora construtora em Brasília. E essa empresa, meu pai foi apontador dessa empresa. Do presidente eu posso falar. Meu pai teve muitas vezes junto com Juscelino Kubitschek. Papai disse que ele passava com aquele roupão, Brasília é uma cidade de barro muito vermelho, sabe? E papai viu ali aqueles esqueletos ali, daquelas esplanadas dos ministérios, aqueles negócios todos. Então, por naturalidade, sou brasiliense, e adquiri por filiação a cidade do Sudeste, que é Franca, São Paulo, que eu a tenho em meu coração com muito prestígio, com muito amor. Amo os paulistas, amo todos os brasileiros, porque eu também sou um. E quero o melhor para os meus irmãos, quero o melhor para o Brasil. O Brasil é um lugar abençoadíssimo por Deus, é um lugar tropical, é um lugar de
bons ares e Deus está com o Brasil, vai estar com o Brasil é de Deus, ninguém pode tomar o Brasil, e nós glorificamos o nome do Senhor por causa disso, né? Por esse fato. Mas eu quero me deter na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 9, que vai nos dizer a missão dos 12. E a palavra do Senhor assim nos diz: e convocando os seus 12 discípulos, lhes deu virtude e poder sobre os demônios para curarem os enfermos. Enviou a pregar do reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada levais convosco no caminho, nem bordéis, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes e ficardes ali, dali saireis. E em qualquer cidade que vos não receberem, sairei-vos dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Amém. Entramos aqui em uma condição muito relativa e profunda com relação à palavra do Senhor, que Deus nos traz pelo seu Espírito Santo, da organização do seu Filho Jesus Cristo, quando insere os 12 já separados por Deus, por Deus que orientara para que ele separasse 12 pessoas para pregar a palavra de Deus. Esses 12 discípulos, em suas vidas seculares, cada um particularmente, tinha um trabalho secular. Um era pescador, outro era contador, outro trabalhava na área tributária, outro era médico, outro era... Cada um, se estudarmos os históricos dos discípulos, nenhum deles eram acomodados, mas tinham o seu serviço secular, aonde eles poderiam exercitar também. Mas esses tiveram o privilégio, mesmo sendo pecador, porque julgara como pecador. Pedro, nós vemos que Pedro, na morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o Senhor falou: antes que o galo cante, depois 3 vezes, tu me negarás por 3 vezes. E Jesus estava assim, indo ao Gólgota ali, e Pedro negou a Jesus. Mas depois disso, Pedro foi a uma das pedras angulares, dá uma pedra angular diante do Senhor. Quando Pedro foi, mostra no livro de Atos, que Pedro, com toda a autoridade, pregava da palavra do Senhor, e com audácia e com muita coragem. Gente, tinha um templo ali chamado Formoso. Pedro foi passando ali e aquele homem pediu uma esmola, e o Senhor pegou e falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta, anda, vai, segue o teu caminho. Paulo, a sombra de Paulo, os lenços de Paulo curava os enfermos. Pessoas que Deus usava com muita propriedade. E eu volto a vos dizer-vos, esses discípulos não tiveram riquezas, não. Esses discípulos não encheram os seus bolsos, não. Esses discípulos, eles não tiveram casas boas, não. Porque Jesus diz na sua palavra que os passarinhos têm os seus ninhos, todo mundo tem o seu lugar, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Jesus Cristo não tinha um lugar determinado, uma casa igual nós temos hoje, com todo o conforto, com televisão, com tecnologia, com telefone, com iPhone,
Não, nada disso, nada disso. Jesus nascer em uma estribaria, no meio de bois, no meio de dejetos de bois. Jesus nascer ali. Então essa humildade nós temos que trazer e respeitar, porque Jesus é filho de Deus. E não podemos aceitarmos escárnios contra o nosso Deus e nem contra o nosso Cristo amado revelado. Porque esse Jesus foi que lhe concedeu e está concedendo a salvação eternal. E a Bíblia nos fala claramente que duro é recalcitrar-se contra os aguilhões de Deus. Duro é lutar contra Deus. Você pode lutar contra tudo, contra todas as potestades, contra todas as organizações, mas não pode lutar contra Deus, porque Deus é Deus. Ele é o que é, alfa, ômega, o princípio, o fim. Ele é o que diz, ele é o grande eu sou, e fora dele não há outro Deus. Fora de Jesus Cristo não há outro Salvador. Fora do Espírito Santo não há outro Consolador. E os discípulos entenderam a verdade da palavra do Senhor quando o Senhor os chamou e os designou para pregar em todas as cidades e falar dos feitos que Jesus fazia. Esses discípulos também, retratamente, posso lhe dizer que eles não tinham o que nós temos hoje, o privilégio de um curso de teologia, de um curso de mestrado em teologia, de um curso doutorado em teologia, não. A maioria desses, alguns não, como Lucas era médico e tinha um entendimento, mas a formação daquele tempo não era uma formação apropriadamente tecnológica dentro do que nós vemos no dia de hoje, que hoje nós temos operações até sem cortar, né? Tridimensional, não sei como é que fala, é uma operação que o aparelho ali contacta, vê onde está ali o problema e vai e faz a operação. Não tinha essa tecnologia. Tem Jesus que cura e dá o órgão novamente, restaura para quem crê e tem fé. E eu quero vos dizer que esses discípulos, alguns deles eram iletrados. Pedro e João iletrado. Chegou diante ao sinédrio, chegou diante aos grandes reis, colocou o dedo na cara deles e disse: vocês estão fazendo coisa errada, porque vocês estão matando, vocês crucificaram, vocês levaram o Gólgota, vocês erraram, vocês mataram o Filho de Deus. Eles com toda a propriedade falavam e com toda a autoridade não tinham medo. Por muitas vezes foram presos por falar a verdade de Deus. Mas o que eu trago para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, quando eu prefiro falar igreja de falar de religião, o que eu trago para a igreja e para o povo, igreja é todo, eu estou englobando todas as pessoas que creem na atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo. O que eu trago ao coração de vocês hoje é o seguinte, que Deus convocou esses 12 e enviou a pregar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a morada de Deus, é o lugar onde Deus quer que nós estejamos com Ele eternamente, que nós vivamos com Ele eternamente. E no livro do Apocalipse nos revela que esse lugar é um lugar seguro, onde não terá mais pecado, não terá mais erros, não terá mais nada, porque a glória do Senhor há de resplandecer, e nós não precisaremos nem de luz, porque Jesus clareará tudo, e estaremos naquele lugar andando em ruas de ouro. Mas Carlos, isso é ilusão. Não.
é verdade, é para quem exerce a fé, crê na realidade do Evangelho de Cristo e vive segundo os padrões de Cristo, e não se deixa enganar por o inimigo, que muitas vezes vem para corromper, usurpar e tentar ganhar em cima dos pequeninos do Senhor, que precisam de ser libertos, porque muitas pessoas precisam de Jesus. E hoje as pessoas são corrompidas pelo dinheiro, porque o dinheiro não é nada. Daqui nós não levamos nada. A Bíblia nos diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, prejudicando a sua vida. Fama, dinheiro e glórias aqui ficam aqui. Todos aqueles que já se passaram e fizeram grandes feitos aqui, ficaram aqui somente o histórico e o legado. É isso que vai ficar. Mas para onde nós vamos? Vai o nosso legado de ter feito a obra de Deus aqui, de vivermos eternamente com o Senhor, porque fomos obedientes à realidade da verdade, da palavra de Deus e da pregação do reino do Senhor nessa terra. E assim nos fala ainda o Senhor. Preparado os seus discípulos já para a pregação, e falava o Senhor: ensinai-vos com relação ao reino de Deus. E deu autoridade a todos eles para curar os enfermos, para libertar os enfermos. Agora vou entrar em uma área muito, que muitas pessoas contestam, que é a guerra espiritual entre potestades e principados. Você conhece essa história? Lúcifer era um anjo de luz e estava junto com Deus. Intentou em seu coração ser mais que Deus. Deus o lançou dos céus para a terra, e ele veio com uma parte dos seus anjos decaídos, rebelado contra Deus. E hoje esses anjos, eles trabalham para querer tirar aqueles que Deus tem como salvos para entrar no seu reino, no reino de Deus. E por isso que a Bíblia nos relata e nos fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados. E esses anjos decaídos tiveram posições dentro da sua hierarquia para lançar sobre as vidas determinados vícios. E as pessoas são presas nos vícios hoje por causa dessas potestades que adentraram em seus corações, e eles não conseguem se libertar de maneira alguma. Mas aí vem a palavra de Deus clara, plenamente, verdadeira, dando-nos ao entendimento de que, por intermédio do nome de Jesus Cristo, nós podemos expulsar essas castas que estão prendendo estas vidas, porque o Senhor na sua palavra nos diz: imporarei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão as potestades, os demônios. Então nós vivemos em um lugar onde há Dagon e onde há Deus, onde há Mamon e onde há Deus. Não existe dois caminhos, existe um caminho só, um caminho para a salvação e um caminho para a perdição. Ou você escolhe a salvação e está com Deus, ou você escolhe a perdição e vai estar com a negatividade. Mas Deus não se impede e não se impõe nessa retratativa dele, porque Deus, ele lhe deu o livre-arbítrio de escolha. Você escolhe se quer estar do lado do bem, ou você escolhe se quer estar do lado do mal. Essa é a verdade do Senhor. Essa é a realidade, a verdade da palavra de Deus. E consecutivamente no versículo 3 ele disse ainda: não levais duas alforjes, não levais duas roupas, não levais nem dinheiro, nem duas vestes, não levais, porque o Senhor queria ver
a genuinidade, a verdadeira e a fidelidade dos seus discípulos para com eles. Não levais, porque o Senhor já estava levando e concedendo ele espiritualmente a palavra para que eles lançassem esse vestuário espiritual sobre a vida daqueles que estavam necessitados e que eles buscassem somente o entendimento de buscarem o espiritual para receber o que era espírito, para dar o espiritualmente o que eles tinham recebido espiritualmente de Deus. E ele ainda nos fala: em qualquer casa que entrardes e receberdes, abençoai aquela casa, abençoai as pessoas naquela casa, para que o meu nome seja glorificado. Mas em outros lugares, em outras casas, nas aldeias em que vos entrardes, e casas em que vos entrardes, que não aceitar a verdade da minha pregação, do reino e daquilo que eu coloquei em vossos corações para que vos pregueis, saí e sacudi o vosso pé. Esse sacudir o pé é a demonstração de que as pessoas não aceitaram ou não aceitaram a verdade e por si e pela sua naturalidade até criticaram com relação ao que os discípulos estavam fazendo. Então, as coisas preciosas de Deus não podem ser jogadas no lixo. Deus não é lixo, o Espírito Santo não é lixo, Jesus não é lixo. Jesus é Salvador, Espírito Santo Consolador e Deus o Criador. E o que seria da minha vida se não estivesse falando para vocês nesta hora? Nesses anais já estava nesse momento predito que eu estaria falando para vocês. Eu não sei como está o seu coração hoje, como você acordou, porque a palavra também nos diz que nós não podemos ser deitados a muito vinho, a muitas coisas assim, porque quando nós o fazemos, saímos da nossa naturalidade humana e passamos a vivermos livre para que a potestade trabalhe sobre a nossa vida. Mas nessa manhã de terça-feira, Jesus Cristo está nos concedendo aquilo que Ele nos falou dentro da sua palavra, autoridade e poder para repreender. Não adianta se a casta é grande, não adianta se são milhares e milhares e milhões que estão opondo contra a sua vida, deprimindo a sua vida, trazendo a tristeza em sua vida, trazendo a desilusão em sua vida, trazendo a confusão em sua vida, trazendo a loucura em sua vida, te levando à dependência de remédios, porque você está numa vida e num caos tremendo. Quando você vive tomando remédios para poder controlar o seu emocional, a sua vida, porque o nosso emocional pode ser controlado pelo Senhor, as nossas emoções podem ser saradas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, as nossas doenças podem ser curadas, os milagres de Deus ainda estão aqui, presentes para acontecer nesses dias atuais em que nós vivemos. Por isso que urge o momento de nós falarmos da verdade do Evangelho de Cristo e não subjugarmos ninguém e nem querer alcançar algum fator de dinheiro sobre a pregação da palavra de Deus, porque de graça nós recebemos e de graça se nós damos também, porque um ao outro se ajuda. E diz: esforça-te, caminha, levanta-te, anda, vai, você vai conseguir, você vai ser determinado, você vai ser curado, você vai ser restituído, você vai ser abençoado, você vai ser restaurado. E a partir do momento que você entende essa verdade e aceita Cristo dentro, as verdades do reino de Deus, e crê na vinda de Jesus Cristo para morrer por você na cruz do Calvário,
consecutivamente o nome de Jesus é glorificado em sua vida. Aí não precisa mais você estar voltado à cruz, porque a cruz simboliza, muitas vezes a cruz simboliza sofrimento, e muitas vezes isto vem para que nós não vivamos no sofrimento, mas vivamos na presença de Deus para fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. Deus não esqueceu de nós, o Espírito Santo não esqueceu de nós, e por isso que nós precisamos de pregarmos e anunciarmos do Evangelho de Cristo. Urge hoje o momento de você aceitar a Jesus, aceitar a verdade do Evangelho, aceitar aquilo que o Senhor preparou no seu reino para você, a receber e entender que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, confessar com os seus lábios, e crer em seu coração que Jesus Cristo é o único que pode resolver os seus problemas e curar a sua vida de todas as enfermidades, tanto espirituais como físicas, nesta manhã. E eu quero aqui vos agradecer por essa breve reflexão, e que Deus possa os abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Vamos agora fazer aquela oração em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é precisa, e porque nós temos essa missão, não de levar dissensões, mas de levar a preciosidade, palavra do Senhor, de restituição, de restauração, de transformação, pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, Ele passa a habitar em nosso coração, passa a ser o centro da nossa decisão, e não fazemos mais nada fora da decisão do Senhor. Senhor, e aonde está essa pessoa agora, Senhor, querendo, Senhor, fazer esta confissão, que ela possa fazer juntamente comigo, porque todo dia eu aceito a verdade do Evangelho no meu coração. Senhor, escreve o meu nome no livro santo e sagrado, no teu livro santo e sagrado. Eu confesso com os meus lábios a ti como Senhor e Salvador da minha vida, e com meu coração eu creio que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos nessa hora, e glorifica o teu nome neste momento na minha vida, Senhor, para que em tudo que eu fizer o teu nome seja glorificado, exaltado, enaltecido e engrandecido. Toma nesta hora, Senhor, cura neste momento, impõe as mãos sobre o meu coração e determina a cura para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje, com todo o povo de Deus, hoje eternamente. Amém. Amém, amém. Logo à tarde estaremos louvando ao Senhor e bendizendo o nome do Senhor nessa terça-feira maravilhosa, em nome de Jesus.